Se queres deixar de ser um gestor que só executa tarefas, que trabalha no meio das organização, com roadmaps que nunca são cumpridos, e tornar-te um líder estratégico, com processos bem definidos e uma equipa organizada que entrega resultados, então no vídeo de hoje eu vou-te mostrar exatamente como é que isso é possível, o passo a passo com o método que já ajudou dezenas de gestores a assumirem o controle das suas equipas, a entregarem resultados com consistência e a obterem o reconhecimento que realmente merecem. Para quem é que é realmente este conteúdo? Ahm, É para líderes de equipas que sentem aquela subcarga de tarefas e com o ambiente fora do controle, que já não conseguem gerir o ambiente em que estão inseridos. Gestores que vivem a apagar incêndios, com atrasos constantes nas entregas, profissionais que querem liderar com foco e resultados, sem precisar estar sempre a microgerenciar as suas equipas, gestores que querem estruturar a equipa para entregar resultados, têm aqueles níveis de stress e líderes que querem ser reconhecidos como especialistas em execução estratégica. Este é para quem é esta aula, é para quem é este conhecimento. Se tu já tens uma equipa que funciona, tens processos bem definidos, ah, achas que não é para ti, está tudo certo, estás no caminho certo, as coisas estão a funcionar, então realmente esta aula não será para ti. Quero-te contar aqui uma pequena história, ao real, mas vou usar aqui um nome fictício. Eu quero-te falar do Paulo. Ele tinha assumido dentro da empresa uma nova área de negócio. O Paulo foi chamado para liderar uma nova área de negócio, aqui ligada à área de desenvolvimento de software. Quando ele lá chegou, ele também já sabia um pouco isso, a equipa vivia totalmente no meio do caos. O que eles não tinham qualquer tipo de processos, não havia um processo que eles seguissem. O planeamento era feito à medida que os pedidos chegavam do cliente. O cliente pedia um determinado desenvolvimento no produto e aquilo entrava quase logo em desenvolvimento. Era logo entregue ao elemento A, ao elemento B, não havia aqui sequer um planeamento como é que as coisas iriam ser feitas. Existia depois demasiado retrabalho no desenvolvimento de software. Além do retrabalho, existiam projetos que iniciavam e não poderiam ser logo concluídos porque faltava A, B ou C para conseguirem ou concluir o desenvolvimento ou fazer as entregas dos testes, etc. A equipa do suporte depois também estava constantemente a resolver os mesmos problemas. Não havia uma visão geral dos principais problemas para que eles pudessem ser resolvidos na sua raiz. Era tudo muito feito ad hoc, de vamos resolver já, quase como passar um penso rápido em vez de irmos à origem dos problemas. Não tinham um foco no roadmap, existiam atrasos constantes. O roadmap era feito no início para um determinado ano, mas chegava-se ao final do ano e o roadmap nem a 20% estava. Nunca era cumprido, era um bocado aquela desculpa de fomos ambiciosos demais. Outros grandes problemas que ele encontrou é que a equipa estava desmotivada, porque a equipa vivia neste caos. Se não há processos, se não há uma lógica, se não há objetivos bem definidos, o que é que isto dava origem a uma grande rotatividade da equipa. Eh, Como podemos reparar, é escusado dizer que o dia a dia era o caos completo. Parecia sempre que estava tudo a arder, que estava tudo super ah, lotado ali. E isto leva a uns picos de stress enormes, seja para quem está a gerir, seja para a própria equipa. E o que aconteceu aqui em 90 dias, ao aplicar as bases daquilo que te vou mostrar aqui hoje, porque o Paulo, quando veio falar comigo, ele veio, em certa forma, pedir ajuda para implementar aqui um conjunto de processos, e é aquilo que eu te vou aqui mostrar hoje. E eu, ao aplicar aquilo que eu te vou mostrar, em apenas 90 dias, ao aplicar as bases, ele conseguiu reduzir os atrasos em 33%. Conseguiu criar aqui um sistema de priorização claro, passou a ser uma referência depois também na organização da forma como é que ele implementava, como é que ele conseguiu reestruturar as suas equipas, reestruturar os seus processos e começarem a obter resultados. Hoje em dia, o Paulo lidera de uma forma muito mais segura e tem outro tipo de respeito pela equipa, pelos clientes, entrega com qualidade. Além disso,
fez com que ele também conseguisse entregar mais projetos no mesmo período de tempo. Ou seja, conseguiu aumentar a faturação, reduziu a rotatividade da equipa e aumentou aqui a satisfação dos clientes. Só coisas boas, não é? Ah, esta é uma realidade e, e aplicamos aqui a base destes princípios, única e exclusivamente a base destes princípios que eu te vou falar aqui hoje. Mas antes de entrarmos aqui no nosso tema, eu quero te contar uma pequena história, uma história como é que tudo isto começou, de onde é que surge este método, porque não é um milagre que aqui desceu à Terra, não é? Nem é algo que tu vais também chegar, implementar e ter logo resultados fantásticos. Não, isto é um processo, daí nós falamos muito em processos e pessoas que trazem determinados resultados. É um processo, mas eu tenho a certeza absoluta que ao final de 90 dias tu vais conseguir ter aqui algum tipo de resultados. Este processo está mais do que validado. E eu quero te falar um bocadinho daqui da minha história, de quem é que sou eu, quem é este desconhecido que aqui está, porque eu estou-te a prometer que tu vais deixar de ser aquele gestor que está sempre a ir atrás de tarefas, a resolver tarefas e depois parece que não tem tempo para se tornar um verdadeiro gestor, estratega ou um líder ah, estratégico que pretende ser e que também na função em que está o deveria ser. Então, o meu início profissional vem muito da área de desenvolvimento de software. Eu comecei muito cedo na área de desenvolvimento de software, mas houve uma determinada fase em que eu fui indo para a parte de gestor de projetos, muito mais gerir os projetos, gerir a parte do cliente, devido também à minha primeira empresa que eu criei de desenvolvimento de software aqui no início dos anos 2000. Só que eu tinha também aqui um grande problema. Eu sofria muito com os atrasos de projetos em que trabalhava. E era quase cultural. O haver um atraso era algo normal. Já sabia, isso atrasa sempre, isso vai acabar por atrasar. E me custa muito ouvir isto. Eu fartava-me de trabalhar para que as coisas não atrasassem, trabalhava horas e mais horas, mas parecia também que o trabalho nunca acabava, nunca saía do sítio, estava sempre sobrecarregado. Então, eu cheguei a investir muito tempo a aprender novas metodologias de gestão, da organização, mas depois também eh, era difícil implementá-las. Porquê? Porque quando também tentamos chegar com algo muito disruptivo, ah, é difícil de implementar, é difícil aquela parte da mudança, há muita retenção à mudança, e então quando é que eu consegui realmente começar a implementar todo este know-how que eu tinha? Foi em meados de 2013, quando me despedi da empresa onde eu estava e criei a minha startup, a Healthy Road, uma empresa também ligada à área tecnológica. E foi aí que tive a oportunidade de começar a implementar tudo do zero. Comecei a implementar os meus métodos de trabalho, a minha cultura, comecei a criar uma equipa focada também muito nos resultados, tirar tudo aquilo que não interessava e ir muito diretamente ao ponto. E foi aqui que eu encontrei aquela grande diferença, a forma tradicional de gerir projetos e uma nova forma muito mais ágil de gestão de projetos. E antigamente, provavelmente vocês recordam-se, nós tínhamos como os mapas de Gantt para aqui para os gestores que estão aqui a ouvir, em que nós tínhamos que definir todo o nosso roadmap, todas as tarefas que tinham que ser feitas e chegávamos ao fim e metade das coisas acabávamos sempre por atrasar. Então foi aqui que comecei a aplicar novas metodologias, comecei a ouvir falar dos métodos ágeis, de começar a estudar mais, a ver como é que podia implementar e apaixonar muito mais pela agilidade, por acelerar o aparecimento de resultados, do que propriamente esperar quase um ano para depois entregar tudo no final. Na verdade, não foi assim também tão simples como eu pensei, não era só aplicar os métodos que eu fui aprendendo, eu precisava também evoluir as minhas competências pessoais enquanto líder, enquanto gestor, crescer também um pouco. Era muito novo na altura, quando comecei, então faltava-me aqui um conjunto de competências mais pessoais que eu tive que ir desenvolvimento ao longo do tempo. Então, ao longo dos anos, ao nível desta evolução, eu fui ganhando aqui o reconhecimento profissional, como sendo um profissional com entrega e qualidade. Este foi sempre o meu foco e tudo aquilo que eu faço e que vos trago é assente nisto, é
entregar resultados dentro dos timings e com qualidade. E eu fiquei reconhecido por isso, por não falhar prazos. São muito poucos os prazos em que as minhas equipas falham. Por vezes o cliente é que derrapa no prazo, mas eu prefiro que seja o cliente a derrapar no prazo do que nós chegarmos na altura e dizer não, falhamos. Claro que há sempre contratempos, há sempre coisas, mas não é falhar meses e meses a fio com uma entrega. E, e a dada altura, então, foi quando aí me pediram ajuda, da história que eu vos contei anteriormente, chegaram à minha beira, pediram-me ajuda e queriam que eu pudesse aplicar noutras equipas aquilo que eu já fazia. Só que para mim era muito natural a forma como eu fazia. Não é que eu seja uma pessoa muito metódica, tenho método, tenho processo, mas não gosto de muitos processos, muita confusão, coisas muito exaustivas, como se fazia aqui nos inícios dos anos 2000, que é quase aquela base de consultora certificada. E então eu precisava de algo leve, e era aquilo que eu aplicava. As equipas sentiam-se muito mais leves e tínhamos aquela lógica de nós temos X tempo para fazer e para entregar aquilo que nos pedem. Não precisamos estar aqui com uma cultura que ainda vejo muitas empresas a terem. Ah, Quantas mais horas trabalhar depois do expediente, melhor é sinal que estás a trabalhar muito. Não, para mim isso é sinal de desorganização, falta de processo e falta de planeamento. Então, quando eu aceitei e quando eu disse, ok, eu vou te ajudar, mas eu para te ajudar, como é que eu começo? E foi aí que nasce o método Startup Thinking. Eu comecei a escrever o que fazia, eu isolei-me, ok, eu vou escrever, eu vou pensar aqui no método, se eu tiver que desenhar um passo a passo daquilo que eu vou implementar de uma forma rápida, porque o que interessa é ir o mais rápido possível para o terreno. Ok, vou implementar, o que é que eu tenho que fazer, como é que eu vou fazer para depois começar a visualizar a execução e a controlar os resultados. Então eu defini aqui quatro grandes pilares. O primeiro pilar que eu defini é o planeamento. Essencial, planeamento estratégico, quais é que serão os meus objetivos. Depois a parte da organização, a organização de processos. Como é que eu posso organizar toda esta gente? E o terceiro grande pilar é o controle dos resultados. Como é que eu vou acompanhar e controlar os resultados? E por fim, muito mais abrangente é a minha parte da liderança. Eu não tenho o hábito de ser um líder, de dizer é assim que se faz, é por aqui que temos que ir. Eu sou muito mais um líder do exemplo, de dar o exemplo e das pessoas seguirem pelo exemplo. E acredito muito nisso. E este método baseia-se então nestes quatro grandes pilares: planeamento, organização, controlo e liderança. E é aqui que nasce então o método Startup Thinking, que é aquilo que eu vos vou ensinar, é deixar de ser um gestor de tarefas e passares a ser um líder estratégico. É este o nosso grande objetivo para hoje e no final é isso que eu quero que tu comeces essa transformação. Deixar de ser o tal gestor de tarefas que vai a tudo e está sempre a fazer tarefinhas e passar a ser um líder estratégico, a delegar, a priorizar, a ter uma equipa motivada, a ter uma equipa com rumo, como se fosse uma equipa das Ligas dos Campeões, uma equipa que está aqui para vencer. Então, agora vai ser a tua vez. Eu vou-te mostrar realmente como é que tudo isto funciona na prática, de uma forma muito simples. Nosso objetivo é simplificar. E depois é repetir o processo. É aplicar, controlar, acompanhar, refazer, ir limando, 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 como uma equipa de futebol. Vou trazer aqui a analogia do futebol. Nós somos os treinadores, eu tenho os meus jogadores e aquilo que eu faço é treinar aquela equipa para chegar aos momentos cruciais e ganhar, certo? No futebol é espetacular, nós temos sempre um resultado e aqui nós temos de conseguir trazer isto, né? Ou perdemos, ou empatamos, ou ganhamos. E o trabalho, sempre a nossa mentalidade é para ganhar. E o que é que acontece? Se nós empatarmos ou perdermos um jogo, ou mesmo que a gente ganhe por 1-0 ou 2-0, vamos sempre ver onde é que nós podemos melhorar. E o mindset
é este. Esta é a mentalidade vencedora que nós queremos passar para a nossa equipa. Quais é que são o grande erro comum? Eu trago-vos aqui dois grandes erros que a maior parte dos gestores cometem. Os gestores e os líderes costumam cometer. Primeiro, tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Nós desgastámos-nos muito quando tentámos fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo. Quando nos tentamos focar em vários objetivos ao mesmo tempo. Quando não estamos só focados num objetivo. O que é que acontece? Quando nós recebemos muita coisa, tentamos ir a todas, só estamos a alimentar o caos. E depois, quando não conseguimos entregar, vamos nos sentir culpados, porque não conseguimos entregar, a equipa perde motivação, os resultados não aparecem. E então, quando nós tentamos controlar tudo, fazer aquela microgestão, mais dependente e improdutiva a equipa também começa a ficar, né? Torna-se demasiado. Porquê? Porque nós estamos ali sempre em cima. Aquela coisa, quem é que nunca teve, não é? E estamos sempre a perguntar, estamos sempre a cobrar, está a ver como é que está. E ainda hoje de manhã recebi esta tarefa e já me está a perguntar como é que está e que precisamos de entregar isto e aquilo. Então isso só cria desmotivação, só cria uma pressão. Não, os objetivos têm que ser muito claros, focarmos então numa coisa de cada vez. Este é um dos grandes erros que os gestores e que eu vejo muitos gestores a cometerem. O segundo grande erro é tentar implementar metodologias e processos muito complexos. Isto depois também acontece, ok, agora vamos ter processo e começam a fazer uns workflows espetaculares, umas coisas brutais, com cheios de mapas e de ficheirinhos e coisinhas e não sei o quê, não sei o que mais, e então tornamos o processo demasiado complexo. Ah, isto vai depender muito do teu perfil. Tu até podes estar aí, estás a ouvir isto e a dizer, não, mas eu não sou assim. Nós normalmente temos o 8 e o 80. Temos aqueles que não fazem processos nenhum, porque querem logo passar para a parte prática e que são muito perfeccionistas. Ou melhor, desculpem, temos os que não fazem processos, esses são pouco perfeccionistas, querem logo passar para a parte prática, recebem, toma lá, a coisa funciona e vai e andamos. Ah, só que depois isso caímos no caos, certo? Porquê? Porque não há processos, dizem, ai, mas devíamos ter feito, depois esquecem-se de coisas, depois não apontam, são super desorganizados, e então acontece muito isto. E depois temos o outro lado, que são os tais perfeccionistas, aquilo que eu estava a dizer, são os 80, não é? É que eles tentam escrever tudo, comentar tudo, fazer workflows, passar toda a equipa, ter mapas brutais, chegamos à parede e temos lá tudo e mais alguma coisa. Ah, então nós temos estes dois grandes pilares. Mais à frente eu vou falar um bocadinho sobre também perfis para nós entendermos como é que as pessoas muitas vezes funcionam. Isto aqui também vai-te acabar por criar aqui um caos. Porquê? Porque o sistema é tão complexo que na realidade depois não deixa de funcionar. Eu vou-te dar um exemplo. Numa das consultorias que eu fiz, tinha lá, os gajos tinham processos espetaculares. Desenhou lá um colaborador, teve a desenhar o que era responsável pelos processos, desenhou tudo. E bem, Filipe, o que é que tu achas? E eu, achas que isso vai funcionar? Achas que a equipa, uma equipa pequena como tu tens, achas que ela vai ter tempo para olhar para isso e para fazer toda essa documentação que tu pedes, para ir pegar no... Ah, mas eles têm que fazer. Eles têm que fazer, eles vão te fazer isso uma ou duas vezes. Porque depois, quando começar a cair a pressão no cliente a querer que tu entregues, tens que entregar, tens que fazer mais mil e uma coisas, vais voltar a ser um gestor de tarefas. Porquê? Porque estás a pedir para executar, executar, executar pequenas tarefas. Percebem a ideia? Então, aqui o segredo é aplicar o básico e ir melhorando com o tempo. E isto vai ser um processo, isto leva ao seu tempo. Vocês vão começar. O objetivo aqui no final é aplicar o básico. Isto que eu estou aqui a falar, vocês pegam, eu vou-vos dar as bases. Vocês aplicam a base, começam a aplicar uma coisa de cada vez, focar em um problema de cada vez, implementar processos simples. E o que é que isto também vai fazer? Vai impedir que haja muita resistência à mudança. E tu, nesta primeira fase, tu vais ser mais gestor de mudança do que propriamente tal líder estratégico. Tu vais ser um gestor de mudança, vais implementar processos novos, hábitos novos e trabalhar na transformação da mentalidade da equipa.
Porque no início, a equipa vai pensar que tu a estás a controlar, tu estás a implementar processos para a controlar. Porquê? A equipa, como está a trabalhar neste momento no meio do caos, a única forma dela te provar que trabalha muito é trabalhar muitas horas. E tempo não é sinónimo de valor, não é igual a valor. Trabalhar muito tempo não quer dizer que estás a entregar muito valor. Mas a única forma, como não há uma visão clara do objetivo, como estão-te a pedir muita coisa, a única forma que a equipa se vai sentir segura, porque as pessoas têm que se sentir seguras naquilo que estão a fazer, é entregar tempo, é dizer que estão a trabalhar muitas horas. Ah, trabalhei até às 7 da noite, até às 8, até às 11, até à meia-noite, até à 1 da manhã. Vai trabalhar o fim de semana. Isto é algo que eu proíbo que as minhas equipas me digam. Pá, se tiveste então alguma coisa aqui que não está a funcionar, né? Há aqui algumas organização. Ah, temos muito trabalho. Ok, normal, pode faltar gente. Porque se eu subcarrego as pessoas estão cansadas, as pessoas vão cometer muitos mais erros, as pessoas vão estar subcarregadas e à primeira oportunidade vão se mudar. É isto que acontece muitas vezes. Isto é aquilo que vai começar, vai ser tudo muito mais claro. É uma experiência que eu tive foi que eu chego a uma equipa que estava a trabalhar no caos, eles estavam sempre, os primeiros 3 meses, eu digo que eu não percebo. É só projetos aqui, é só coisas aqui. À medida que fomos limando, à medida que fomos priorizando, à medida que fomos limpando problemas críticos que havia, a equipa começou a ter espaço. A equipa começou a ter tempo para desenvolver o produto, a equipa começou a ter tempo para evoluir. Até aquele momento, a equipa só desenvolvia, ou melhor, só resolvia problemas que apareciam. Não fazia algo novo, não evoluía. E então nós começou-se a ter um software que estava desatualizado, a começar a ter uma pequena evolução num software. Um software que já com vários anos, que não se. A desculpa era sempre, não temos tempo. Nós já trabalhamos muitas horas, não temos tempo para evoluir. E algo se começou a transformar. Pensem nisso. Então, vamos falar aqui dos nossos 4 processos. E porque é que eu vou partilhar agora aqui, vou passar agora aqui para o meu computador e deixem-me partilhar aqui. Então, vai ser mais fácil, que eu tenho aqui algo apresentado e vamos por pontos. Eu queria aqui um passo a passo que eu vos quero passar. Ah, então, compartilhar. Está mesmo à frente na minha cara e eu não via nada. Pronto, aqui está. Então, já estão aí a ver. Vamos lá. Primeiro passo. Eu queria aqui como me tornar, então, deixar de ser aqui um gestor de tarefas, passar a ser um líder estratégico e criei aqui um passo a passo. E vamos começar aqui. Primeiro passo, primeiro ponto, é o planeamento. É o primeiro grande pilar que nós temos. E então, como é que funciona? Eu vou criar aqui mais um passo a passo. A ideia será esta, é irmos step to step e que isto depois siga como um guia para vocês poderem seguir. Então, nós começamos com o planeamento. Começamos com a primeira parte, planear. E o que é que nós queremos planear? É definir os nossos objetivos. Tão simples quanto isso. Vamos definir os nossos principais objetivos. É aquilo que nós queremos. E os objetivos nós podemos definir em vários áreas, não é? Desde objetivos corporativos, os objetivos da empresa, se realmente vocês estiverem na parte da administração, se não estiverem na parte da administração, alguém vos vai passar esses objetivos, objetivos a nível da direção, uh, objetivos a nível de departamentos, objetivos a nível individuais. Agora vai depender muito da estrutura da vossa organização, mas é importante vocês definirem quais são os objetivos. Imagina que estão na área de desenvolvimento do produto e eu tenho os meus objetivos é lançar esta feature ou desenvolver isto, ok? E quais são os objetivos que eu tenho para as minhas pessoas? Porque as pessoas têm que ter objetivos. Nós temos que conseguir medir esse tipo de objetivos. Este é o primeiro passo, definir objetivos. É por aí, sentar, definir objetivos. Isto é aquilo que vocês sabem fazer. Vocês é que estão no negócio. Segundo passo, ok, criar um roadmap.
e temos que ser realistas, tentar ser o mais realistas possíveis. Mas pronto, vocês já provavelmente já fizeram outros, já têm essa realidade, e agora aquilo que vocês querem é então definir o roadmap, tentarem ser o mais reais possíveis com os objetivos que vocês definiram. E o terceiro passo é implementar. Implementar um sistema. E o que é isto de implementar um sistema? Eu vou-vos trazer aqui vários, eu trago-vos aqui vários sistemas para vocês implementarem. Há várias técnicas para implementarem então aqui objetivos. Tá? Nós temos, por exemplo, os OKRs, Objetivos e Resultados-Chave. O que é? Define, define um objetivo ambicioso e qualitativo e de 2 a 5 resultados-chave mensuráveis. O que é isto? Vocês vão definir aqui um objetivo ambicioso e qualitativo, que é possível medir, tá? E de 2 a 5 resultados chaves mensuráveis para esse objetivo. No máximo, definam aqui 3 grandes objetivos para um trimestre. Tem aqui 3 grandes objetivos, por exemplo, na área do marketing, na área de vendas, na área X, ou dentro do desenvolvimento, fazer a feature A, B ou C, e depois como é que vocês vão medir esses resultados? Como aplicar? Define o objetivo principal, e esse objetivo deve ser motivador, claro, mas não muito técnico. Cria 2 a 5 resultados chaves claros, com números, que vocês possam avaliar, porque é aqui que vocês vão controlar, tá? Revê e mede os resultados a cada 2 a 4 semanas. Eh, Tenho aqui uma priorização para se reunirem com a equipa 2 ou 4 semanas, aquilo que nós chamamos um sprint, de, ok, como é que está o nosso objetivo? Como é que ele está a correr? Até pode ser semanal, depende agora, caso para caso. E vocês vão medir, tá? No fim do ciclo, analisa o progresso, meta, aproximadamente 60%, cumprimento. Ah, então, o mais importante é vocês conseguirem ir medindo. Porque se criam essa periodicidade, se criam ah, essa regra, vocês no final vão conseguir ter resultados. Se não me direm nada, bom, estão no mesmo ponto que estão. Objetivo, vou dar aqui um exemplo: tornar a equipa mais autónoma. Resultados que eu quero atingir: 80% das tarefas planeadas feitas sem ajuda do gestor, ou seja, onde eu não interferi, consegui 80%. Reduzir revisões do gestor em 50%. Equipa dá feedback positivo superior 8, 10. Entre 8 e 10, o nível, não é? Que vocês definem. Isto é um exemplo, uma coisa muito qualitativa, tornar a equipa mais autónoma. O meu grande objetivo para este trimestre é ter a equipa mais autónoma. Então, como é que eu vou medir essa autonomia? A forma de eu medir essa autonomia é eu sair do mapa, certo? 80% das tarefas planeadas feitas sem ajuda do gestor, eu consegui que a equipa, grande parte das tarefas, ela fosse capaz de as fazer, de as desenvolver. Não precisei de revisar 50%, que é ótimo, e a equipa deu um feedback positivo do seu progresso, ou seja, nas reuniões que eu faço de feedback, a equipa está a dar um, ok, está a funcionar desta forma, assim, assim, porque vocês implementaram provavelmente processos, implementaram algo que permitiu à equipa ir evoluindo. Depois, outra, métricas douradas, outra técnica. O que é? Métricas-chave que refletem a verdadeira saúde do negócio ou do projeto. São simples, visíveis e impactam diretamente o sucesso. Como é que podem aplicar? Escolhe 1 a 3 métricas que, se melhorarem, fazem tudo melhorar. Ou seja, quais são as métricas mais importantes, tá, que eu quero medir? Motoriza em tempo real, exemplo, dashboard visível para todos. Por exemplo, eu tenho aqui num projeto em que há um dashboard que ele está sempre a ser atualizado através da evolução das métricas da equipa. Então, aquilo constantemente está a ser monitorizado. Usa como bússola para foco e tomada de decisão. Usar aqui as nossas métricas douradas. Um exemplo.
por exemplo, de métricas. NPS interno da equipa, o nível de qualidade da equipa, percentagem de tarefas entregues no prazo, tempo médio de entrega, percentagem de bugs em produção. Ou seja, isto são tudo métricas que vocês podem medir. E é esse então o vosso objetivo. Isto é outra técnica. Grow Model, o que é? Modelo de coaching para alcançar objetivos individuais com clareza e foco em ação. Também podem aplicar nas vossas equipas. Como é que aplica? Objetivo. Primeiro ponto, define o objetivo. Segundo, realidade. Qual a situação atual? Que opções existem? Que ação vai mesmo tomar? Estes são os grandes pontos, não é, para aplicar o Grow Model. Vamos ver um exemplo que torna-se mais fácil. Por exemplo, o objetivo, melhorar a liderança. Realidade, feedback fraco da equipa. Ou seja, eu quero melhorar a liderança. Neste momento, a minha realidade é que eu tenho um feedback fraco da equipa. A equipa acha, está desmotivada, não acha que a liderança é forte. Opções: coaching, formação, rituais. Eu posso melhorar as minhas capacidades para me tornar um melhor líder. Eu vou trabalhar as minhas soft skills para me tornar um melhor líder. E eu vou trabalhar as minhas técnicas de liderança, lidar com pessoas, gestão emocional, etc. Ação: marcar sessões semanais de feedback, por exemplo. Depois temos aquilo que nós chamamos de SMART Goals. O que é? Métricas-chave que refletem a verdadeira saúde do negócio ou do projeto. São simples, visíveis e impactam diretamente o sucesso. Que os nossos objetivos SMART. Escolhe uma a três métricas que, se melhorarem, fazem tudo melhorar, monitoriza em tempo real, usa como bússola para o foco a tomada de decisão. Isto é muito semelhante aqui às nossas métricas douradas, não é? NPS interno da equipa, percentagem de tarefas entregas no prazo, tempo médio de entrega, percentagem de bugs em produção, ah, são muito semelhantes. Aqui estes exemplos também é muito semelhante aqui às nossas métricas douradas. E depois temos aqui uma que eu nunca usei, mas achei interessante trazer para aqui, que é Oshin Kanri, desdobramento de estratégia. Isto é uma técnica japonesa. Então, o modelo japonês garante o alinhamento entre estratégia e execução, com metas desdobradas da liderança para toda a organização. E como é que podemos aplicar? Defina o objetivo estratégico do topo, desdobra em objetivos por equipa ou unidade, cada equipa propõe ações táticas para atingir os objetivos, usa o X-Matrix, que é uma tabela, para visualizar o alinhamento. Vocês pesquisarem X-Matrix, ah, vão encontrar e ver como é que funciona. Exemplo, meta, reduzir erros em produção. Por exemplo, tem aqui um conjunto de erros que foram para a produção e desenvolvimento de software. Objetivo do QA, que é a área de Quality Assurance, de testes, criar checklist obrigatória. Ok, isto para ir para a produção, por exemplo, eu tenho que passar neste checklist. Ação, checklist incluídos nos tickets até ao fim do mês. Ou seja, até ao final do mês, todos os erros que nós temos, eles têm que estar incluídos, por exemplo, para resolução até ao final do mês. Por exemplo, esta técnica, eu até acho que eu uso, por exemplo, na nossa área de QA, sem a ter aplicado by the book, muitas vezes nós fazemos coisas também pela nossa intuição, por aquilo, à medida que nós vamos aplicando, também vamos vendo o que é que pode funcionar melhor. É como uma equipa de futebol, existem várias táticas e estratégias e nós vamos ali incluindo, não é? Por exemplo, temos uma tática 4-4-2, é a nossa ferramenta. E a estratégia, jogar à defesa, ou jogar ao ataque, ou ter mais posse de bola, ok? E então é um bocadinho isso. Então nós podemos depois ir jogando aqui com várias táticas e estratégias para chegar ao resultado. O exemplo que eu vos dava era um bocadinho esse, que eu, por exemplo, nós tínhamos vários problemas, vários reportes depois de produção que chegava ao cliente e dava determinados problemas. Então o que é que nós começámos a fazer? Ok, então nós temos agora, tivemos que melhorar o processo de entrega.
E o que é que acontece? Depois de ser testado pela nossa equipa de testes, existe quase uma pessoa que é o tal certificador. Nós chamamos certificador, ou que vai homologar o software para ir para a produção, para ser entregue ao cliente. Então, o que é que ele faz? Ele vai voltar a rever tudo que lá está, tudo que foi desenvolvido, que vai sair, e vai ter uma checklist em que ele vai dizer: Ok, nós temos este teste, este, e isto passou nestes testes. E nós entregamos depois aquilo ao cliente. E o cliente tem a noção de: Ok, estes testes foram executados pela equipa, e nós podemos até fazer outros testes diferentes, mas temos a noção que dentro daquele ambiente, daquela lógica, funciona. Claro que depois há muitos outros casos que podem dar problemas. Pronto, aqui no nosso primeiro pilar, eu trouxe aqui um conjunto então de estratégias, ferramentas que vocês podem implementar, tá? Então, segundo passo, primeiro passo, planeamento, está feito, está tratado. Segundo passo, organização. Então, vamos aqui à nossa organização. Desenhei aqui também 5 passos. Como é que nós então podemos implementar a melhor organização? Primeiro passo, definir papéis da equipa. Saber qual é a equipa que nós temos, com quem nós vamos a jogo. E perante essa equipa, não é dizer, temos a pessoa A, B e C, e ela vai trabalhar naquilo que eu quiser. Nem sempre assim é a melhor forma, se calhar, de operar. A nossa função como líderes e gestores é conseguir extrair o melhor de cada elemento da nossa equipa. Então, se a pessoa A é melhor a fazer determinadas tarefas e a pessoa B é melhor fazer outras tarefas, por que é que nós vamos pôr a pessoa A a fazer todo o tipo de tarefas? O foco, muitas vezes, e saber qual é o papel de cada pessoa é fundamental para depois termos sucesso. Isso muitas vezes é uma grande mudança de paradigma. E então eu prefiro ter, e dentro deste método, é assim que eu gosto de aplicar, é ter a melhor pessoa a fazer o que lhe traz melhores resultados. A pessoa está mais motivada, a pessoa sente-se muito mais envolvida e faz parte do processo. Então, primeiro ponto, definir os papéis da equipe. Segundo ponto, criar um backlog. Nós já temos a equipa e agora temos o nosso backlog. Aquilo que nós. O que é um backlog? É uma lista priorizada de tarefas, funcionalidades, requisitos e melhorias que precisam ser realizadas para um projeto ou um produto. Eu depois vou-vos dar aqui um exemplo de backlog, depois vou-vos mostrar, mas este é o momento-chave, é onde todas as tarefas que nos chegam, que é todas as tarefas que nós temos que fazer, elas estarem num determinado local. Nós termos visibilidade daquilo que nós temos e não estar dispersas. Tem umas coisas que mandaram para o e-mail, tem umas coisas que estão no meu ficheiro de Excel, tem mais umas coisas que não está no WhatsApp, não sei o que, não sei o que mais. É aquilo que nós, na metodologia ágil, nós chamamos de backlog, é ter uma área onde temos tudo aquilo que nós temos para fazer. Terceiro passo, definir prioridades. Nós já temos o nosso backlog com todas as nossas tarefas e a seguir nós vamos definir as nossas prioridades. Quarto passo, fluxo de trabalho. Qual é o nosso fluxo de trabalho? Nós usamos aqui um mapa, que é aquilo que nós chamamos de Kanban, onde nós conseguimos ter uma visão do nosso fluxo de trabalho. Isso é muito importante, é eu saber quais são as tarefas que estão a ser executadas e em que ponto é que elas estão. Então, nós chamamos o nosso fluxo de trabalho, nós usamos um mapa que é um Kanban. Também vos vou mostrar mais à frente um exemplo do Kanban e como é que ele funciona. E depois temos aqui o nosso quinto passo, que é centralização da informação. Existem N ferramentas no mercado que vocês podem usar para qualquer gosto e feitio. Temos o Trello, ClickUp, Monday, Notion, Gira, DevOps. É só uma questão de vocês escolherem o que mais gostam. O que é que se melhor aplica a vocês?
isto é muito importante nós termos também muito esta noção. Então é um bocadinho isso que eu vos queria trazer. O nosso segundo passo é o passo da organização, que é definir os papéis claros da equipa, criar um backlog de trabalho, definirmos prioridades, ter o nosso, como é que funciona o nosso fluxo de trabalho, ter um mapa que nos dá a visão do nosso fluxo de trabalho, ter a informação toda centralizada numa ferramenta. Nós usarmos uma ferramenta para centralizar a nossa informação, para fazer este backlog, para visualizar este fluxo de trabalho. Está bem? Vamos então agora passar ao passo número 3. Nós já falámos do primeiro passo, que é o planeamento, o segundo passo, que é a organização, e agora o passo número 3 aqui do nosso processo, que é o controle de resultados. E então, como é que nós fazemos isto? Nós já temos aqui, dentro da organização, nesta parte que eu vos falei anteriormente, na organização, nós temos aqui o fluxo de trabalho, nós conseguimos ter uma visão geral de como é que o nosso trabalho está a fluir. Eu depois vou-vos mostrar aqui o mapa Kanban, como é que vocês podem aplicar isso. E depois nós temos aqui então o controle de resultados. E o controle de resultados, começamos aquilo que nós chamamos de definição do sprint. Ou seja, nós vamos controlar os nossos resultados ao fim de um determinado ciclo. Aquilo que nós damos a duração da sprint. O que é isto? Nós vamos ter aqui um conjunto de reuniões cíclicas, porque a consistência é muito importante. Então, nós, ao definir aqui um conjunto ah, de reuniões, um conjunto de ações repetitivas, vai fazer com que a equipa também se alinhe. Ou seja, eles sabem que no dia X vai haver aquela reunião. No dia X acontece aquela reunião. Ao fim, pronto, de um primeiro mês, segundo mês, até me esqueci, não sabia que tinha a reunião. Depois vai ser constante, que aquilo já é automático, como os horários. Como a reunião começa às 9 horas. Às 9 horas inicia-se a reunião. Ainda não está toda a gente. Ok, a reunião é às 9 horas. Eu não vou começar uma reunião às 9h05 se tiver 70%, por exemplo, já das pessoas. Eu tenho que respeitar as pessoas que lá estão. Então vamos começar a horas sempre a nossa reunião. Então, começando aqui pela duração do sprint. Normalmente vocês podem, estes ciclos que nós chamamos de sprints, a uma, 2 ou 3 semanas. Mais do que isso, acho que já são sprints muito longos, e que torna-se difícil. Não é só acompanhar os resultados, mas é depois intervir quando estamos a desviar do resultado. O normal é entre 2 a 3 semanas. Aquilo que eu aplico quase sempre é 2 semanas, mas vai ser agora também muito referente à vossa realidade. Se vocês têm que fazer entregas semanais, então se calhar vão ter aqui as reuniões de sprint à segunda e à sexta-feira, senão depois tem à segunda e à sexta-feira passado 15 dias, por aí fora. Mas este é o primeiro ponto, que é quando é que eu vou definir a duração do meu sprint? Qual é que vai ser, não é quando é que eu vou definir, é qual é que vai ser a duração do meu sprint? E então aí nós vamos depois agendar determinadas reuniões com essa cadência e marcam logo as reuniões para um ano inteiro ou o tempo que forem, tá? Depois, quais são as reuniões que nós temos no sprint? Normalmente fazemos aqui 3 reuniões. A sprint planning, que ocorre logo no início do sprint, que é uma reunião de planeamento e definição de prioridades, aquela reunião que nós fazemos com a equipa e onde nós já prepararmos o sprint e chegamos lá e apresentamos qual é que é o planeamento para aquele sprint. E conjuntamente com a equipa, depois podemos colocar mais tarefa ou menos tarefa, dependendo da dificuldade da execução daquela tarefa, né? À percepção da equipe. E dizemos quais é que são as prioridades. Ok, vamos começar por esta e esta tarefa, por exemplo. Está bem? Depois temos a Sprint Review, que é? Que é a reunião de entrega e análise das tarefas definidas no início do sprint. Então, nós no primeiro dia, logo na manhã, normalmente qual é que é a duração destas tarefas? Se é para um sprint de uma semana,
tanto a sprint planning como a sprint review terem uma duração máxima de 2 horas. Porquê? Porque é um sprint mais curto, é preciso falar menos sobre as tarefas. Se é uma sprint de quatro, bati aqui na mesa, isto ficou tudo a abanar. Se é uma sprint de quatro, desculpem, 2 semanas, ser reuniões de 4 horas no máximo. Ou seja, amanhã de segunda-feira e à tarde de sexta-feira é para entregas. Porquê? Porque vai haver aqui um volume maior, ahm, e então nós podemos ter aqui reuniões maiores. Mas isto também vai ser muito consoante a realidade e o tipo de tarefas e o nível de tarefas que vocês vão ter, tá? Pronto. E depois temos aqui aquilo que nós chamamos de daily meetings. São reuniões diárias com duração de 15 a 30 minutos para acompanhamento e remoção de impedimentos. Todos os dias existe uma pequena reunião, 15 a 30 minutos no máximo, em que reunimos com a equipa e cada um vai dizer o que é que fez ontem, o que é que está a fazer, se tem impedimentos ou não. Ah, Quando termina determinada tarefa, vai dizer qual é que é a próxima que vai pegar. Então, o que é que isto nos faz? Faz-nos ter aqui um acompanhamento rápido, diário, da execução de cada sprint. E nós aqui conseguimos acompanhar sempre toda a execução e sabemos se existe aqui impedimentos ou não que estão a bloquear a equipa. Por exemplo, se há um elemento da equipa que está a fazer um determinado desenvolvimento ou a executar uma determinada tarefa, mas não consegue concluir até aquela tarefa porque falta-lhe ah, a coisa A, B ou C, não interessa. E o que é que acontece? Nós, como gestores, como líder, vamos ter essa percepção, ok, como é que eu vou tirar este impedimento? Ou, ok, vamos ter que parar, estamos à espera da resposta do cliente para aprovar esse desenvolvimento, e então vais pegar na tarefa X ou Y. Damos aqui também uma orientação. Então, estas são as três grandes reuniões que nós temos do sprint, que é o sprint planning, no início, sprint review no final, que é entregas, analisar as entregas, a qualidade da entrega, e as nossas daily meetings, reuniões diárias, rápidas, para termos um ponto de situação. É mesmo um ponto de situação. Depois temos aqui a nossa reunião de retrospectiva. Esta reunião é uma reunião de melhoria contínua e feedback. É muito importante esta reunião acontecer. Quando é que ela deve acontecer? Deixa ao vosso critério. Ela pode acontecer no final de sprint, ela pode acontecer mensalmente, pode acontecer trimestralmente. Mais do que isso, porquê? Porque vão demorar muito tempo aqui a afinar o vosso fluxo de trabalho. Qual é que é o objetivo nesta reunião? É vocês darem feedback de como é que correu o sprint, não é feedback individual. É como é que correu o sprint e ouvirem, principalmente ouvirem o feedback de cada um. Como é que as coisas podem melhorar, o que é que estão a fazer, o que é que estão a fazer bem e dar sempre melhorias. Porquê? E depois vocês, como gestor, vão analisar se realmente vai ser possível evoluir, se vai ser possível aplicar essas melhorias. Isto faz com que o vosso método, a vossa metodologia vai evoluindo ao longo do tempo. Cada vez a equipa também aqui sente-se que pertence ao grupo, sente que contribui para, não é só é assim que vamos fazer e é assim que tem que ser e vamos em frente. Não, existe aqui uma pertença, uma evolução conjunta. E este ponto é realmente muito, muito importante para a evolução que nós queremos dar aqui também aos nossos processos. E depois temos aqui reunião one-on-one, reuniões de acompanhamento e feedback individual. Normalmente, muitas das empresas, algumas nem têm, que é as tais reuniões de feedback trimestrais, mensais, poucas empresas têm. Eu, para mim, o melhor é reuniões trimestrais, mas no mínimo anual, porque há empresas que nem querem tais avaliações de desempenho, não é? E depois que isto surge uma reunião de feedback, no mínimo anuais, semestrais, trimestrais, seria o ideal. Vocês terem reuniões trimestrais,
e depois a reunião final anual, não é? Ou ter duas, não é? Uma semestral. Porquê? Porque isso faz também com que os elementos, os vossos elementos, as vossas equipas estejam a par daquilo que está a ser feito e consigam realmente importar também aqui valor. E vocês fazer com que as pessoas evoluem. Porque não se esqueçam, a fórmula é muito simples. Processos mais pessoas é igual a resultados. Muitos bons processos sem pessoas alinhadas não serve de nada. Mesma coisa que ter pessoas espetaculares sem processos vai dar um caos tremendo. Pronto, este é o nosso terceiro grande passo e você já tem aqui os três principais passos, que é, recapitulando, planeamento, definição de objetivos principalmente, organização, definir aqui como é que nós vamos trabalhar e como é que nós nos vamos organizar e como é que está a nossa equipa, que equipa é que nós temos para, mesma coisa que uma equipa de futebol, eu não vou ter avançados a jogar a defesa ou guarda-redes. Eu tenho especialistas em cada uma das áreas. Tu és defesa, tu és médio, tu és avançado, tu és guarda-redes. Se eu pego no guarda-redes e coloco avançado, provavelmente vou ter muito menos golos. Porquê? Porque ele não tem ritmo, porque ele não, se calhar nem joga muito bem com os pés, não está talhado para isso, não é? É mais fácil meter um defesa, ponta de lança. E o controle de resultados é as nossas interações. Como é que eu vou acompanhar os nossos resultados e controlar se estou a ter progresso ou não, se estou a ir em direção aos nossos objetivos. E o quarto passo é então a liderança, que é como é que eu vou liderar. Nós temos aqui, eu não vou dar aqui uma aula exaustiva sobre liderança, mas vou falar em algo que é muito importante, que é e na minha opinião, esta é a base que vai fazer uma grande diferença. Nós aqui somos apologistas por liderar pelo exemplo, dar bons exemplos como líderes, mas conhecermos o perfil das nossas pessoas. Esta é a forma como nós vamos conseguir liderar. Muitas vezes é a forma como é que eu vou conseguir falar com cada um dos meus elementos, a forma como é que eu vou estruturar o trabalho para cada um dos meus elementos para conseguir tirar o máximo partido deles. Se eu conseguir que as pessoas estejam a trabalhar dentro dos meus processos, ao tirar o máximo partido de cada um deles, eu acho que vou, ou estou certo, que vou trabalhar para ter resultados. Então, nós vamos identificar aqui os perfis. Eu dividi aqui os perfis em quatro cores: vermelho, amarelo, verde e azul. Isto é o perfil de cada um dos elementos que eu aqui tenho. E esta é a base da liderança: é conhecer pessoas, não é liderar à força. Podem não fazer? Podem. É aquilo que nós sugerimos nesta metodologia? Não. Então, provavelmente, isto que estou aqui a falar não é para ti. Se tu tens uma visão de líder de força, de é assim narcisista, é assim que tem que ser feito, ou de uma forma muito militar, e é por aqui, e eu é que sei, e eu é que mando, e aqui fazemos como eu digo, ponto final. Provavelmente tudo aquilo que eu estou aqui a ensinar não é mesmo para ti. Se queres continuar dentro dessa ótica. E está tudo certo. E não estou a dizer que não funcione. Funciona. Ah, mas que há outras formas de trabalhar, mais evolutivas. Não sei, digo eu. Fica à vossa consideração. Então vamos começar aqui pela nossa cor, vermelho. Então, perfil. É um perfil muito mais dominante. Quem tem este tipo de perfil, normalmente as pessoas vermelhas, e vocês vão identificar algumas, são pessoas que são muito mais impulsivas, dominantes, é aquilo que muitas vezes nós olhamos quase como líderes naturais, querem é resultados, é fazer, passar logo para a prática. Claro que isto tem pontos a favor e pontos contra, mas aquilo que eu quero identificar é aqui como se nós tivermos um cliente com este tipo de perfil, colaboradores com este tipo de perfil e como liderar e vender para este tipo de perfil. Tem aqui um erro, não é? Liderar e vender para este tipo de perfil. Então, cliente. Se for um cliente tipo vermelho, ele procura resultados rápidos e soluções objetivas.
não gosta de perder tempo ou de estar a ser enrolado, né? Estarmos ali com aquela conversa fiada. Então, nós, quando entendemos quem está do outro lado, vocês, ao aprender este tipo de leitura de perfis, vocês vão aprender a negociar e a saber quem é que está do outro lado. Eu, se chego ao pé de uma pessoa que tem este tipo de perfil, eu sei que ele vai querer resultados muito mais rápidos. Se eu digo, temos que ir por aqui, validar bem isto e tal, ele vai dizer, epá, avance, 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 avance. Tá? Se eu tiver este tipo de colaboradores, eles são muito mais focados em metas, gostam de desafios e estar no comando. Eu, quando tenho este tipo de colaboradores na minha equipa, eu sei que se eu lhes dar objetivos, eles vão andar ali perdidos, completamente. E eles gostam de ser desafiados. É aquele tipo de colaboradores que eu sei, ok, vou-te meter este objetivo e vou-te gerar este desafio, tu vais-me entregar um resultado. Tenho a certeza. Eles auto-se motivam. Então, como é que liderar e vender para eles? Seja direto, apresenta soluções rápidas e dá autonomia, mas mantém controle sobre os resultados. Eu sou muito apologista disto. Eu gosto de ter equipas autónomas, equipas responsáveis, mas nós temos que conseguir monitorizar sempre os nossos resultados, acompanhar o resultado, tá? Daí nós também criarmos todos estes processos, para não estarmos a microgerenciar, mas conseguirmos ter rapidamente uma visão sobre os resultados. Este é o nosso perfil vermelho, o nosso perfil dominante. Depois temos aqui o nosso perfil amarelo, que é um perfil mais influente. Muitas vezes até direcionado para os comerciais, é um perfil que gosta muito de falar. Se eu tiver um cliente com este perfil, o que é que ele valoriza? Conexão, simpatia e reconhecimento antes de decidir. Já viram a diferença? Enquanto que um quer é resultados rápidos, quer é que sejamos muito diretos, o outro não. O outro tem que gerar aqui uma conexão, tem que simpatizar com vocês e o reconhecimento, e ele tem que reconhecer o vosso trabalho antes de tomar uma decisão. E isto acontece muito, muito, não é? Nós temos que criar aquele rapport, aquela empatia com o nosso cliente, ter uma conexão. Se for um colaborador, o colaborador é muito mais comunicativo, entusiasmado e um motivador natural. É aquela pessoa que motiva outros colegas, dá-se bem com a maior parte das pessoas, é muito falador, é criativo, mas também viaja um bocadinho, não é? Que já vai mais além e às vezes é preciso também trazê-lo para a terra. Como liderar e vender para estas pessoas, para este perfil? Investe em relacionamento. Seja entusiasta e reconheça as suas conquistas para criar relacionamento e fechar a venda. Muitas vezes gostam de ser bajulados, não é? Dar-lhes parabéns, enaltecê-los até em público, mesmo como ao nosso cliente, não é? Nós, ok, trabalho espetacular, enaltecer muitas conquistas e para dar os parabéns às nossas equipas e clientes. Depois, temos aqui o nosso perfil verde. Estabilidade é aquele perfil que gosta de estar estável, muito, muito certinho, muito direitinho, ah, sossegado, muitas vezes até aquele tipo de pessoa que está no seu canto e ninguém o ouve, não é? Se tiver um cliente deste tipo, precisa de informações detalhadas, garantias e clareza. Tem que se sentir seguro para avançar. Nós não podemos chegar a este tipo de cliente e ser muito direto e impulsivo, não é? Ele precisa ter certezas, informações detalhadas, eh, tudo o que quer e sentir-se seguro. Colaborador. Para um colaborador, ele é bastante organizado, analítico, segue regras e procura qualidade. É também, e normalmente os perfis são muito demorados ao trabalhar com eles. Por isso, quando um vermelho está a trabalhar com um verde, às vezes dá aqui algum tipo de faísca. Porquê? Porque estes verdes são super organizados, analíticos, metódicos, querem se sentir confiantes. Por vezes são menos confiantes, eles têm que sentir confiantes para entregar.
Então, como liderar e vender para estas pessoas? Ofereça dados, sempre assentes em dados, baseados em dados, os processos serem muito claros e segurança. Seja paciente e valorize a qualidade. Aqui, se és um vermelho e trabalhas com verde, vais ter que ser mais paciente. Ponto. Ah, é a regra, não é? Depois, temos aqui o nosso azul, o que nos falta. Como é que é o seu perfil? Do nosso azul, analista. É aquela pessoa, é a pessoa dos Exceis também. Muita analítica, muitos dados. Se nós temos um cliente destes, então ele vai procurar a nossa confiança, segurança e também estabilidade para comprar. Vamos ter que lhe apresentar dados. São muito perfeccionistas. Colaborador, paciente, leal, cria um ambiente harmonioso. Que o nosso azul, ele está, é uma pessoa também muito estável, ah, como ao verde, e é uma pessoa leal. Nós sabemos que podemos confiar neste tipo de pessoas. É a pessoa do Excel também, e muitos gestores de projetos também têm muito este perfil analítico. Como liderar e vender para eles? Mostra segurança, ofereça suporte constante e comunique mudanças com calma e clareza. Ou seja, as mudanças elas têm que entrar devagar. Não podemos chegar lá derrapante. Por isso aqui um vermelho para um azul também muitas vezes entra aqui em risco. A boa notícia é qual? Nem todo, são muito poucas as pessoas que têm apenas um perfil. Vocês, se calhar agora, estão aí a caracterizar-se qual destes perfis é que encaixa. Muitos deles gostam de ser vermelho porque mostra poder e domínio, mas depois muitos de vocês têm uma parte verde, uma parte azul ou até uma parte amarela. Normalmente nós andamos aqui entre, temos dois perfis, andamos aqui a saltar de um perfil para o outro. Outras pessoas têm aqui mais um bocadinho também de outro terceiro perfil, mas muito difícil, nós já andamos nos quatro perfis, não é? Normalmente, ah, não conseguimos ir a todas, certo? Então, qual é que é o objetivo? É conseguir aqui um equilíbrio. Além de nós conhecermos quem está do outro lado, quem lidera, é muito importante conseguir aqui um equilíbrio. Porquê? Porque se tu és muito vermelho, chegas ao pé de um verde e vais falar de uma forma mais tempestiva e o verde vai se assustar, ou um azul. Então depois tu vais querer feedback e ele vai se sentir inseguro e não te vai responder, ou vai levar muito tempo a entregar porque sabe que alguém lhe vai cair em cima, entre aspas. Então é preciso haver aqui o equilíbrio e um bom líder, ele consegue equilibrar. Isto depois também está muito relacionado com as suas emoções, não é? Na forma como o líder consegue gerir aqui todas as suas emoções. Então, para mim, esta é a base para começar uma boa liderança. Claro que depois há muitas outras coisas, como uma escuta ativa, etc., que os líderes têm que ter, mas a base é conhecer o ambiente em que nós estamos inseridos com as pessoas que nós trabalhamos. E se nós começarmos a conhecer estes pequenos pontos, já começamos a ter impacto. Não se esqueçam aquilo que eu vos disse. Isto é um processo. Isto é uma aprendizagem constante. Nós, como líderes, como gestores, vamos cometer muitos erros ao longo do processo, ao longo do caminho, mas vamos aprendendo, vamos amadurecendo, vamos aprendendo novas técnicas, vamos também ouvindo outros profissionais e tudo isto leva-nos a um crescimento, seja ele pessoal, seja ele profissional. E liderar não é mais do que isto, é um conhecimento pessoal, profissional, que nós vamos tendo e que vamos implementando e que vamos também guiando. Cada vez mais, hoje em dia, nós somos quase como coaches para as nossas pessoas, treinadores, nós somos os treinadores. Eles são os artistas, nós não somos os melhores do mundo, nem temos que o ser. Nós temos de ter bons profissionais a jogar na nossa equipa. E nós temos de ser capazes de os guiar, de tirar o melhor partido de cada um deles, conhecendo primeiramente seus perfis, como é que eles são e que ambiente é que eles gostam de trabalhar, tá? Antes de irmos ao passo 5, eu vou-vos só aqui partilhar também, quero-vos partilhar aquilo que eu vos estava a dizer, os nossos mapas. Então, vou compartilhar aqui novamente.
o meu ecrãzinho, assim, onde é que eu tenho isto? Compartilhar. Pronto, penso que já estão a ver. Então, o que é que nós temos aqui? Vamos ver se isto está. Acho que é este. Sim. Então, o que é que nós temos aqui? Definir prioridades de tarefas. Primeiro, antes de passar a esta técnica de definição de prioridades, eu quero-vos mostrar o backlog. O backlog, estão a ver, não é mais do que uma área de tarefas, certo? Nós temos aqui a nossa área, é aquilo que vocês ao usar uma daquelas ferramentas que falei, vocês vão criar lá todas as vossas tarefas. Colocam lá. Tarefa A, B, C, D. Umas vão ser mais complexas do que outras, mais difíceis de fazer, etc. E depois vocês vão começar, aí é que vão começar a priorizar as tarefas. Eu uso esta estratégia de quatro quadrantes. E o que é que tem aqui? Podem usar cores, estão a ver, e aqui as tarefas até estão simbolizadas com cores. Isto vai mostrar que é de uma forma muito mais rápida, muito mais visual, eu saber o que é que tenho que fazer, o que é que vou agendar, o que é que vou delegar e o que é que vou eliminar ou meter como prioridade muito baixa e um dia talvez pegue nelas. E o que é que nós colocamos aqui? Mais importante, mais urgente, menos importante, menos urgente. Então, esta é mais importante, mais importante, menos importante, mais urgente, menos importante, menos urgente. Tá? Então, mais importante, mais urgente, do tarefas com deadline ou consequências apertadas. É aquilo que nós temos que fazer já, neste momento. Agendar, vai entrar neste sprint ou daqui a dois sprints, agora depende, como vocês querem organizar isso. Tarefas que não têm deadline e que contribuem para o sucesso a longo prazo. Tanto estas tarefas podem ser entregas que têm que fazer, por exemplo, quando tiverem vão ter que fazer uma entrega ao cliente daqui a 3 meses. Então, eu se calhar posso começar a fazer isto um mês antes, ou um mês e meio antes, ou 2 meses antes. Ou isto tem aqui uma evolução do meu, por exemplo, software. Eu vou-vos dar vários casos de software, porque é muito também a minha realidade. Eu tenho aqui um exemplo que vou ter que fazer daqui uma melhoria ou algo que está no suporte que tem dado muito suporte. Então, eu se fizer esta melhoria no meu software e sair na próxima release para o cliente, eu vou baixar o meu suporte em X%, por exemplo, eu vou ter menos items ou menos tickets desse suporte. Então, aquilo que eu vou fazer é vou programar esse desenvolvimento. Depois, delegate tarefas urgentes, mas não são importantes. Ou seja, tem um conjunto de tarefas que elas são urgentes, têm que entrar, mas não são assim tão importantes a longo prazo. Então posso delegar essas tarefas, não tem que ser eu a fazer. Tá? Eu não tenho que ser o tarefeiro. É isso que nós aqui queremos, é deixar de ser tarefeiros, passar a ser muito mais estratégicos. E é baseado nas prioridades que nós nos tornamos muito mais estratégicos, porque temos os nossos objetivos claros, temos clareza do caminho que nós estamos a traçar. O processo apenas nos ajuda a lá chegar. E depois apagar distrações e tarefas necessárias. Eu vejo muitos gestores tarefeiros, é mesmo isso, gestores tarefeiros que passam muito tempo nisto. Caiu um ticket do cliente X até uma coisa que não tem grande impacto e ele vai fazer. E o Y ele vai fazer. Muitas vezes por falta de segurança, porque alguém ainda pode vir e chatear. Mas para isso tu temos de ter uma justificação. Porquê é que estamos a fazer isto? Estamos a fazer outro. Muitas vezes temos equipas pequenas. A mim acontece-me, tenho equipas pequenas para o nível de software que nós temos e não posso ir a todas. Então, como é que eu me priorizo? Não perco tempo com coisas que não trazem valor nenhum a longo prazo. Zero. Não perco tempo. Ah, essas elimino-as, meto lá para baixo. Não tenho esse tipo de distrações. Depois vejo, ok, se é algo que me vai trazer uma mais-valia a longo prazo, eu vou agendar essa tarefa. Se é algo que, pá, pronto, é crítico, os sistemas não funcionam e tenho mesmo que intervir, então vai ter que ser feito. Ou sou eu a fazer, ou vou delegar essa tarefa a alguém para fazer. Tá? Mas é muito dentro desta base. Mas eu tenho todas as tarefas aqui. Porquê? Porque eu, quando chego a uma reunião,
eu sei aquilo que nós temos. Ok, qual é o ponto disto, 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 disto? Será que isto agora já faz sentido? Não faz sentido? E discuto também depois com os outros elementos de gestão que trabalham comigo para nós alinharmos. Ok, a nível de suporte, isto faz sentido. A nível de software a longo prazo, isto faz sentido. A nível de gestão de topo, isto faz sentido. Tá? Então, nós somos aqui os treinadores que vamos aqui limando as arestas. Depois, tem aqui uma pequena ferramenta que utilizo de estrutura de tarefa. Um exemplo que eu vos quero trazer e que vos queria mostrar, podem optar por outros. Esta é uma base. O que é que eu faço? Sempre estas tarefas estão aqui atrás, estas tasks, né, tarefas. O que é que eu faço? Quem é que vai ser o responsável? Ou seja, eu coloco tudo lá e é a pessoa X que vai desenvolver esta tarefa. Quem é o responsável? A data que ela entrou e a data prevista de entrega. Uh, Define qual é a prioridade, quem vai pegar, o responsável vai colocar uma estimativa e no final ele vai colocar aqui o tempo que gastou para desenvolver esta tarefa. Porquê? Porque a mim vai-me ajudar também como gestor se eu estou a perder ou ganhar dinheiro, não é? Ou se estamos a despender muito tempo em algo ou não. Pela estimativa já tenho uma visão, depois também comparado com o tempo total, eu sei se houve aqui uma discrepância ou não, também fica a conhecer melhor esta pessoa, se ela é mais otimista ou mais pessimista quando estima, não é? Se mete tempo a mais ou tempo a menos, ou se consegue andar ali num balanço. Depois, qual é que é o título da tarefa, especificidade, o que é que deve ser entregue, o que é que eu espero que seja entregue nesta tarefa, os indicadores de sucesso, ou seja, para esta tarefa ser bem entregue, quais são os seus indicadores, o que é que faz dela que esteja pronta, pontos a terem atenção, por exemplo, às vezes dependências de outras tarefas ou de partes ou do cliente, por exemplo. Vou-vos dar um caso muito rápido aqui do software. Por exemplo, nós temos que fazer uma integração com uma API externa, não é? Que é com um serviço externo, do nosso cliente. E eu preciso ter acesso a essa API, ou preciso ter um ambiente para testar essa API, porque eu não vou testar isto em real time com o que está em produção, com o que está já operacional. Então, isto é um ponto de atenção. Eu, para avançar, eu tenho que ter isto, isto, isto. Tá? E depois, atividades-chave. O que é isto de atividade-chave? Isto será o responsável a preencher. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar nesta grande tarefa e vai parti-la em pequenas tarefas. Ok, para chegar a esta tarefa, para responder a todos os indicadores de sucesso, eu tenho a atividade A, B, C, D, E, F, G. Ok, que eu tenho que desenvolver para poder integrar. Então ele vai, é quase como dividir isto em subtasks de desenvolvimento. Ele assim também vai ter na sua checklist o que é que está a desenvolver, o que é que tem que desenvolver, coloca o tempo em cada uma delas e no fim temos aqui então este tempo total. Tá? Fica aqui uma dica da estrutura, como é que uma dica para uma estrutura, desenho das tarefas. Porque não chega nós só colocarmos aqui no nosso backlog as tarefas que nós temos. Nós queremos também ter conteúdo para quando nos passarmos, quem vai pegar nelas saber. Depois temos o nosso fluxo de trabalho. Temos aqui deste lado o tal mapa Kanban. Estão a ver? E deste lado o nosso backlog. Isto é aquilo que nós chamamos Kanban, isto é uma técnica japonesa que foi implementada pela Toyota, se não estou em erro, na altura, e nós aqui temos apenas três colunas. To do, doing, done. Qualquer uma daquelas ferramentas que eu vos falei anteriormente, elas já fazem isto. Elas já vos conseguem dividir por cada um destes pontos. To do, doing e done. Já bem por defeito. Depois vocês podem adicionar mais colunas. Eu posso passar, por exemplo, to do, doing, review, por exemplo, e depois é que está done. Isto agora vai depender muito do contexto. Aquilo que eu vos quero trazer é a visão do Kanban, que é através destas colunas. Porquê? Porque eu assim sei que tarefas é que estão aqui, o que está a ser executado, o que é que já está finalizado. É esta a nossa visão que nós queremos. Então, este é o nosso fluxo de trabalho. E, por fim, temos as tais reuniões que eu falei, os ciclos, certo? Reunião de planeamento, vai acontecer no início de cada período, a reunião de entrega e aqui o nosso ciclo, que ele seja de uma, duas ou três semanas. Depois temos aqui a nossa reunião diária,
Estão a ver que acontece muito para tirarmos os impedimentos. Isto vai ser ciclo. Isto vai acontecer. Vocês isto podem pegar no calendário e pré-agendar. E todos os dias têm a vossa reunião diária, quinzenalmente tem a reunião de planeamento e a reunião de entrega. Depois a reunião de retrospectiva e a reunião ano. Isto podem fazer já. Podem pegar, olhar para o mapa, ok, como é que vai ser o meu planeamento de reuniões? Como é que eu vou organizar isto? Ok, vou já marcar. E marcam as periodicidades, já. Vai acontecer ao longo deste ano, ou ao longo deste trimestre, depois podem ir reajustando trimestre a trimestre, como acharem melhor. Mas esta é a base. Então vocês já têm aqui a base, que é, capitulando, criar o meu backlog, priorizar o meu backlog, a estrutura das minhas tarefas, detalhar cada tarefa que está no meu backlog. Perante isso, priorizo. Até troquei aqui, deviam ser. Criando o backlog, as tarefas com todo o detalhe e priorizam. Depois de priorizar, vão ter nas reuniões que têm de planeamento, vão dizer o que é que vai ser feito. Ok, tenho no meu backlog, vou pegar 5 tarefas que vai ser distribuído pela equipa. A pessoa A, a pessoa B, a pessoa C tem estas tarefas e, inclusive, nós tivemos aqui alguma destas tarefas. À medida que vão avançando, a equipa vai preenchendo, ok, primeiro nessa reunião vai estimar quanto é que tempo é que demora aquilo, as atividades que vão ter que ser feitas em cada uma destas, ou seja, a própria equipa faz um planeamento. Porque senão o que é que vai acontecer? Começa a fazer, afinal falta-me isto, tem mais isto, tem mais isto. E falta aqui então um tal planeamento. Então a equipa começa a fazer este planeamento desde o início. E então, à medida que vai cumprindo, quando pega, vou pegar nesta tarefa, coloco em doing, quando tiver finalizado, passo para done ou para outra coluna que vocês acham pertinente. E diariamente vocês vão fazendo estas reuniões, tá? Isto é aquilo que acontece e que nós vamos então priorizando e fazendo ao longo do tempo, tá bem? Não se esqueçam, não se condenam pessoas, questiona-se o processo. Muitas das empresas, isto é um grande erro que muitas das empresas, ou das empresas não, dos gestores cometem é acusar, procurar quem é que errou, procurar quem é que está a fazer algo mal. Mas o que é que isto traz? Motivação para as pessoas. Ok, faz parte errar. Claro que nós não queremos que as nossas pessoas errem, então vamos melhorar o processo para que errem cada vez menos. E é um bocado esse o trabalho que nós vamos fazendo aqui, é ir melhorando o processo para obtermos melhores resultados e que as pessoas erram cada vez menos. Está bem? Vamos então aqui voltar para o nosso último passo. Vocês agora estão aqui a perguntar, ok, mas como é que eu coloco tudo isto em prática e com consistência? E é aí que vai entrar o nosso quinto passo, não é? A pergunta que eu vos faço, vocês querem fazer isto? Quanto é que vale realmente ter aqui uma equipa alinhada, produtiva, que entrega resultados e que tu consegues liderar, não é? Que não seja o caos ah, tremendo que muitas vezes que já estás até habituado a trabalhar. Provavelmente já tentaste aqui várias coisas sozinho, já gastaste muita energia, ah, andas exausto, cansado. Imagino eu, se estás aqui, se és um tarefeiro, não há outro caminho. Não tens. Isto é racional, não é? Estás em férias, estás sempre a receber chamadas, estás sempre a ver e-mail, vives preocupado, calhar também te sentes inseguro porque as coisas acabam sempre, não é, por funcionar, andar para a frente, mas com mais ou menos caos as coisas andam. Eu não digo, nem considero de longe de mim dizer isso que estejas a ser um mau profissional, apenas tu se estás aqui, se chegaste até aqui, tens essa noção, não é? De que há muito incêndio que tu já não queres apagar, queres deixar de ter, de fazer tanta tarefa, queres que as coisas sejam mais organizadas, que a equipa seja autónoma, que ela seja produtiva, que ela entregue, seja responsável e que todos consigam caminhar para um determinado patamar que é cumprir com objetivos e cumprir com o roadmap e ter os clientes satisfeitos e continuarmos aqui todos a funcionar e que a gente esteja tranquilo e que eu possa estar de férias e que possa estar descansado e que não esteja sempre aqui a matutar e a viver para o trabalho.
Há pessoas que se sentem mais não tão confiantes, então passam aqui a vida, não é? Mas tudo passa, não é? O nosso tempo passa, que é o nosso bem mais precioso, a nossa família, deixamos de ter tanta atenção para a família, parece que é o dia a dia. Eu vejo muitos profissionais assim, que é ah, passam o dia, final do dia, o que é? Ir buscar os filhos já às tantas, pegar nos miúdos, metê-los a comer, deitá-los, dia a seguir voltar. Ah, gosto muito do meu trabalho. Gostas? Então tu gostas do teu trabalho só. Ah, e, e- e muitas vezes eu gosto é de fazer outras coisas. Gosto de ter tempo para a família, gosto de ter tempo para ler, gosto de ter tempo para aprender, gosto de ter tempo para fazer coisas novas, gosto de ter tempo para me divertir. Olha, como podem ver aqui atrás, ganhar os meus troféus, ah, fazer os meus passeios e por aí fora e dar valor àquilo que para mim é o mais importante. Ah, e então, o quinto passo, o nosso quinto passo, ele vem um bocadinho para ajudar nesse sentido. E é isso que eu vos quero trazer agora, que é o quê? Vamos nos focar aqui, que é o nosso programa, que é realmente o programa que tu aqui em baixo ah, podes ler, tens aqui todo o detalhe nesta página, mas é o programa do método Startup Thinking. Toda a teoria, toda a base que tu precisas está aqui. Esquece, está aqui, revê, vê. ah, e, e não precisas mais do que isso. Agora, o que é que normalmente é preciso? Não é? É ajuda a implementar. E isto que o Método Startup Thinking, aquilo que eu estou aqui a entregar, este programa, o programa Startup Thinking, não é um curso ou um programa intensivo com passo a passo de como é que vais aplicar e vamos nos reunir para definir os objetivos. Não, nada disso. É algo diferente, não é? Porque a teoria tu já tens todas, se estiveste atento a esta aula, tens tudo o que tu necessitas para implementar e começares a ter resultados. Não tenho a menor dúvida. E podes usar, esta aula está aqui disponível como um guião para te orientar. O desafio que vais encontrar ao longo do tempo é percalços. Vais sentir a desorientação, que é normal, resistência a implementar determinados processos na tua equipa e vai ser um caminho até muito turbulento. E é normal muitas vezes desistir, dizer, ok, isto não funciona para mim. É normal. Isso acontece e já vi várias equipas onde isso aconteceu. Então, como é que isto funciona? Como é que funciona aqui o programa Startup Thinking? Ele tem a duração de um ano, ou seja, são 4 trimestres, 12 sessões. O que é que isto acontece? A ideia não é sobrecarregar, porque tu subcarregado já estás tu, não é? Com todo o caos que tens na empresa, todos os projetos que tens em mãos, toda a gestão da equipa, e tu já tens esse caos. Então nós dividimos isto aqui em 4 trimestres. E aqui ah, nós definimos uma estrutura por trimestre, onde tu tens 4 sessões, ou melhor, desculpa, 3 sessões. Primeiro mês existe uma sessão, que é a definição estratégica, em que tens um objetivo, escolher um único resultado que a equipa precisa atingir naquele trimestre. Seja na implementação dos processos, ok, eu agora vou implementar objetivos, eu vou implementar estes processos e vou pôr a equipa a funcionar. E, e a ideia é mesmo essa. Há um ano atrás, eu tive com várias equipas e eles iam começar a implementar, não é? Nos outros workshops, com os profissionais que eu tenho trabalhado, que depois cheguei a trabalhar com vários profissionais também individualmente, que deu origem a este programa, o que é que acontecia? Eles precisavam de ajuda, eles tiveram todo este curso, eles pagaram para ter este curso. Agora este curso está aqui disponível gratuitamente. Porque eu cheguei a essa conclusão. Não é aqui que eu quero realmente aportar o valor. O valor está, vocês já têm o vosso guia. Agora, como é que eu levo mais profissionais? E depois os profissionais também se sentiam um pouco sozinhos. Então, o que é que nós temos? Primeiro ponto, definir um objetivo. Temos uma sessão, uma definição estratégica de 3 horas em grupo, onde o grande objetivo é escolher um único resultado que a equipa precisa atingir no trimestre. Como é que nós vamos fazer isto? Através de um negócio rápido, que vos é enviado antes. Vão definir uma métrica clara, a única que importa, para vocês terem resultados. Uma métrica estratégica. E criar um plano de execução de 3 ações
chave, tá? E no final, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ter, no final desta sessão, um objetivo definido, uma métrica clara e três ações práticas para aplicar imediatamente. Vocês saem daqui e vão aplicar. Ponto. Depois, no segundo mês, nós temos aquilo que nós chamamos de sprint de execução. Há aqui um acompanhamento. Então, nós aqui o nosso objetivo é avaliar o progresso real, desbloquear desafios urgentes, porque ao longo vocês implementam e vocês vão ter desafios. Isso eu tenho a certeza absoluta. Eu passei por isso várias vezes, leva tempo, é desanimador, a equipa por vezes não os respeitam, estão muito restringidos àquilo que fazem, as pessoas não gostam de mudar, menos de um dia para o outro. Então aqui vamos avaliar os vossos desafios. E como é que nós fazemos isso? Nós vamos chamar aquilo que nós chamamos hot seat, em que vocês vão estar em grupo com outros cinco gestores como vocês. E vocês vão colocar o vosso desafio e vão ouvir, por exemplo, cinco inputs. Cada membro tem ali 15 minutos para vos transmitir os inputs deles. E vocês vão receber, vão ouvir e depois vão filtrar aquilo. Mas eu tenho a certeza, consoante a experiência, todos estão a viver o mesmo que tu. Consoante, não é só eu. Eu tenho esta experiência e tenho este método e esta forma de trabalhar, mas há outras pessoas que também vão dar. Em vez de teres um Filipe, vais ter cinco ou seis Filipes, muitos deles melhores do que eu. Eu aqui serve-me guiar todo este processo. Isto que eu estou aqui a fazer. E vocês vão receber inputs meus, como vão receber de outros especialistas. E no final, eu quero que tu saias dessa sessão com uma clareza sobre o que é que podes mudar já, implementar, métrica muito mais clara. Podes ter que ajustar, e não há problema nenhum de ajustar a tua métrica. E o objetivo revisto e validado para o próximo ciclo, não é? Que é o próximo mês, esse mês de trabalho até ao final do trimestre. Que é para quê? Para chegar no final do trimestre com objetivos. E no último mês, temos então, no final do trimestre, temos a terceira sessão, que é revisão e impacto. Qual é que é o objetivo? Medir o impacto, aprender rápido e ajustar o próximo trimestre. Vocês vão apresentar ao resto da turma qual é que foi o resultado que vocês obtiveram. E vão começar depois também a pensar no próximo trimestre. Ok, eu atingi este resultado. Como? Cada membro apresenta o resultado obtido, seja ele positivo ou negativo. Nós aqui não temos que ter vergonha, temos que pensar que somos os supra-sumos da coisa. Vamos falhar muitas vezes, vamos acertar outras, faz parte, é um roller coaster. Análise coletiva do que resultou, não resultou e porquê, sem teorias, factos apenas. Ok, isto resultou, isto não resultou. Transmitir isso para os outros. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a ajudar a todos a crescer. Isso é o mais importante. Porquê? Porque no final que é tal reunião de feedback, né, que eu vos ensinei aqui no processo, eu não estou a fazer mais do que aplicar o processo que eu vos acabei de ensinar, ok? Mas a gestores, focados também em vocês obterem os resultados dentro das vossas organizações. E, por fim, decisão imediata sobre o que ajustar no próximo trimestre. Vocês, no final desta sessão, também já sabem como preparar o próximo trimestre, objetivos que vocês querem, têm uma clareza muito maior. E acredito que ao fim de 4 trimestres, vocês têm resultados top. Eu acabei agora de presenciar um ano, faz agora no final, um ano que eu estou a avaliar a implementação de uma determinada equipe. E dá gosto olhar para trás, há um ano atrás, e olhar para agora. E é a aplicação constante disto que eu estou aqui a fazer. Levou no início a equipa odiava-me, quem é que é este gajo que vem para aqui mandar mais uns bitites, ele quer nos controlar, nós agora vamos ter aqui um ambiente muito pior, porque vamos ter aqui a ser controlados. Agora, estão muito mais tranquilos, divertem-se, ah, pá, soltam aqui umas piadas com a equipa, existe espírito, estamos todos focados nos únicos objetivos. Aqui não é para estar a julgar ninguém, não me interessa quem é que erra, quem é que não erra, faz parte do sistema, ajustamos, melhoramos, continuamos, seguimos juntos. Seguimos juntos. É este o grande objetivo. E entrega final, clareza sobre o que vai mudar imediatamente, objetivo revisto e validado para o próximo ciclo. Então é esta forma que o programa Startup 5 vai funcionar.
Isto vai funcionar durante 4 trimestres, porque, ok, vocês podem até podiam estar só 90 dias. Ao fim de 90 dias, vocês vão ver os primeiros resultados. Ao fim de 180 dias, vão ver mais resultados. E trimestre a trimestre, vocês vão ver determinados resultados. Eu tenho empresas que tiveram os meus workshops, vieram todos contentes e vamos fazer. E chegam ao fim do ano, então, como é que correu este ano? Bolha. Bolha. Ah, não apliquei, não deu, não tive tempo, isto e aquilo. Grande parte não teve tempo. Isto é frustrante para quem está deste lado. Então, e que para uma pessoa de resultados, eu quero é resultados. Teoria já tem aqui gratuitamente. Se querem ter resultados, estou aqui deste lado para vos receber. Quais são os grandes benefícios? Menos é mais, menos sessões, mais foco na implementação, foco extremo, só um objetivo e uma métrica por trimestre, 100% prático, zero teoria, sem aplicação imediata, resultados visíveis em 90 dias, é impossível participar sem ver um progresso real. Vocês agora parece que é tudo muito pragmático, mas não. E vocês sabem que eu acabei de falar sobre a liderança, não é? Sobre os tipos de perfis. E vocês vão ver as métricas, vocês vão ver os resultados, vão sentir confiança. Se vocês não estiverem satisfeitos, se entrarem ao fim de 15 dias ou até um mês, nesta primeira turma, eu não me importo. Ao fim de 30 dias, você, Filipe, isto não é para mim, está aqui o teu dinheiro. Isto é um investimento que está a ser feito, é um investimento para ter resultados. Se não estás a ter resultados, porque estás a aplicar e não estás a caracterizar, ok, está aqui, tudo bem. Mas eu tenho a certeza que resultados, eles vão aparecer. Qual é o resultado final prometido? Um resultado mensurável atingido. Não vais ter 500 resultados ao fim de um trimestre. Não, vais-te focar num e resolvê-lo, implementá-lo e vamos analisar o que é que está a funcionar, o que é que não está a funcionar, porque vamos chegar ao fim desse trimestre e vamos ter esse resultado. Vais ter maior clareza e confiança na gestão da tua equipa e mais tempo para se dedicar e ações extraordinárias com menos esforço operacional. É isto que eu quero, é tu teres menos esforço e mais resultados. Ah, não te posso dar muito mais, é aquilo. Menos esforço, uma sessão mensal. Ao longo destes 3 meses, vai haver apoio, vais ter um grupo do WhatsApp onde podes tirar as tuas dúvidas, vai haver sessões pontuais de dúvidas comigo, em que nos vamos juntar e vamos falar. Não vais estar sozinho no processo. Quem precisar vai estar sempre ali. Agora, vamos estar muito focados em atingir resultados. Chega de andarmos, não é, de correr sempre atrás, de estarmos aqui a ver a equipa sempre a 1000 à hora, perdida, não é? E tu também te sentires sobrecarregado. Então está aqui na tua hora. Tens toda a informação aqui em baixo. ah, Clica aí. Se precisares, fala aqui também com o operacional. Vou ser eu que te vou atender e vamos falar. Explico-te mais pormenorizado como é que funciona todo o processo se ainda tiveres dúvidas. Mas se queres realmente fazer diferente, tens que fazer as coisas de uma forma diferente. E estou aqui para te ajudar conjuntamente, juntamente com a minha equipa, eu e toda a comunidade. Está bem? Vemo-nos então lá dentro. Até já e um grande abraço.